Olá, amigos telequianos. Eu vou dar início aqui à minha primeira videoaula, tá? Eu não sei ainda quantas videoaulas vão ser necessárias para se fazer todo o processo, tá? O que nós estamos pleiteando aí com essas videoaulas é estar ensinando a vocês a usar o AutoCAD Civil 3D para desenvolver a criação dos taludes de uma estação de tratamento de esgoto ou de uma elevatória, tá? Juntamente com o cálculo de corte e aterro, tá? Nós vamos precisar de uma série de conhecimentos aí para estar efetuando esse processo do começo ao fim, tá? E eu vou estar ensinando o primeiro deles, que é a criação de uma superfície, tá ok? Esse vídeo aqui vai estar sendo feito para o YouTube, então aí ele tem um limite máximo aí de 10 minutos de duração, tá ok? Eu vou tentar não correr muito, tá? Vou tentar explicar o mais minuciosamente possível. Talvez seja necessário ser até feito mais do que um vídeo para explicar determinados assuntos, tá ok? Então nós vamos dar início aí. Essa é a interface que nós vamos estar usando, é o AutoCAD Civil 3D, tá ok? E esse é o desenho que eu escolhi aí. Eu escolhi um desenho qualquer aí, de forma a ele ter todas as dificuldades que vocês vão estar encontrando na hora de estar fazendo esse determinado tipo de processo, que é tanto a criação de talude como o cálculo de corte e aterro, tá ok? Então eu escolhi aí uma estação que, que são que existe um desnível entre essas duas partes aqui, nas duas lagoas, uh, e que é uma rampa e rampas em curvas, tá? E isso vai estar dando uma visão geral aí do que é o processo, tá ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a nossa topografia atende às necessidades do AutoCAD Civil 3D, tá ok? Num primeiro momento, nós vamos estar criando uma superfície utilizando apenas as curvas de nível, tá ok? O que essas curvas de nível precisam ter para que elas atendam a essa necessidade? Elas precisam ter coordenada Z, elas precisam ter altimetria, tá ok? Geralmente, a topografia costuma mandar essas curvas de nível nesse padrão, mas é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, tá ok? Uma única curva fora pode cagar tudo, desde da criação dos taludes até o volume de corte e aterro, tá ok? Então nós estamos verificando aqui que as curvas de nível desse desenho se encontram no layer Top Curve 1 e Top Curve 5, tá ok? O que eu vou fazer é congelar todos os layers desse desenho, tá ok? Deixando apenas esses dois layers, tá ok? Então eu vou clicar aqui, lembrando que esse não é um curso de AutoCAD, tá ok? Então se você não sabe mexer com AutoCAD, desligue o vídeo agora, tá? E vá aprender. Isso é um curso de AutoCAD Civil 3D, tá ok? Se não sabe mexer com CAD, desista. Aprenda primeiro, depois vamos voltar aí, pega isso aqui com mais força e aprende. A princípio, isso é um curso desenvolvido para quem conhece AutoCAD, quem conhece no mínimo o básico de AutoCAD, tá ok? Então eu vou definir esse layer aqui como layer corrente, selecionar todos e mandar congelar. Ele congela todos menos o corrente. Eu vou descongelar também o layer Top Curve 5, tá? Uh, Existem várias maneiras de você verificar, tá? Se o desenho tá, tá certinho ou não, tá? O que eu vou fazer aqui é usar a ferramenta Orbit, tá ok? Você pode estar usando esse ícone aqui do Orbit ou simplesmente escrevendo Orbit aqui na linha de comando. E eu vou estar girando o desenho e verificando se o desenho encontra-se, se não tem nenhuma linha ou abaixo ou acima ou sem Z, tá vendo? Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, dá a nítida impressão, tá vendo, ó, das curvas estarem bonitinhas, sabe, em nível, tá? Então, vou cancelar esse comando, vou voltar para o que era antes e vou verificar com o comando list se elas não estão na altimetria 0, ou seja, a coordenada Z 0. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó, 535. Então quer dizer que essas curvas de nível estão com coordenada Z. Então elas atendem a nossa necessidade, ok? Lembrando que
Nesse primeiro processo, que é a criação da superfície do terreno, nós vamos apenas criar a superfície do terreno e ver como manipular os dados de uma superfície, tá ok? Mais para frente, quando a gente for criar a superfície da estação de tratamento de esgoto, uma elevatória, ou o que quer que seja, nós vamos ter que modelar a superfície, tá ok? Ou seja, dar forma à superfície. Eu gostaria também de lembrar que eu não sou um expert em AutoCAD Civil 3D, eu estou aprendendo ele, todo dia eu aprendo uma coisa nova. A intenção desse curso é a transmissão de conhecimento, tá ok? Então, se algum de vocês se sentir que, peraí, o Sérgio deu uma informação aí que eu tenho uma melhor, vamos postar no blog, vamos discutir, vamos fazer a informação andar, que é o melhor para todo mundo, tá ok? A primeira coisa que a gente precisa ter é ter o Tool Space aqui, ó, coladinho aqui do lado esquerdo, tá? Para fazer aparecer o Tool Space, eu tenho duas maneiras. Uma é dentro da aba Home aqui do meu Civil 3D, clicar no ícone Tool Space, tá ok? Outra forma de fazer o Tool Space aparecer é escrever Show TS, tá? Mostrar Tool Space. No Tool Space nós vamos ter três abas: a aba Prospector, a aba Settings e a aba Survey. Nós vamos utilizar aí nesse período de curso a aba Prospector e a aba Settings, tá ok? Aqui nós vemos na aba Prospector tudo que eu posso estar criando nesse desenho: pontos, grupos de pontos, superfície, alinhamentos, sites, depois na verdade, não sei nem se a gente vai chegar a ver isso no curso. Pipe Networks, que é a criação de rede, seja ela qual for, no Civil 3D. Para estradas, assemblies e subassemblies são objetos que a gente usa para fazer estradas, tá? E assim sucessivamente. O que nós vamos usar aqui agora é o Surface, tá ok? E aqui na aba Settings tem as configurações de todos os itens que eu posso fazer, tá? O AutoCAD Civil 3D trabalha da seguinte maneira: se eu pegar um objeto e associar ele a uma superfície, ou seja, se eu criar uma configuração e associar aquela superfície, a partir do momento que eu altere a configuração, ou seja, daquele objeto, ele altera isso automaticamente, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Não é chegar aqui no desenho, tá? Ah, meu Deus, 318 vou começar a fazer. Não. Por quê? Porque o AutoCAD Civil 3D precisa ser configurado de forma a trabalhar com sistema métrico, com metros quadrados, trabalhar com metros cúbicos, tá? Para se fazer isso, a gente vem aqui na abinha Settings, clica com o botão direito em cima do desenho que eu estou trabalhando e vamos dar Edit Drawing Settings, que é a edição das configurações do desenho, tá? Pronto. Aqui eu tenho uma série, tá, de configurações que eu posso fazer, tá? Por exemplo, aqui, configurações de distância. Ó, ele está configurado para trabalhar com pés, precisão de 3 casas, tá? O meu cálculo de volume está para trabalhar com, não com metro cúbico, mas sim com jarda cúbica, se não me engano, isso daqui, tá? Ou seja, não serve para gente, tá? O AutoCAD, como ele é feito nos Estados Unidos, ele vem configurado para trabalhar com polegada, para trabalhar com milha, para trabalhar com jarda. Ele não vem programado para trabalhar com sistema métrico. O que a gente vai fazer é levar o nosso desenho, tá, para uma base já configurada para o sistema métrico, senão nós vamos ficar louco. São muitas configurações, tá, que tem aqui nessa aba. Se a gente for falar de todas, dá umas 200 mil aulas feitas no YouTube. E não é essa a intenção, tá ok? Então eu vou dar OK aqui e vou fazer o primeiro procedimento, que é levar todo o meu desenho para um novo arquivo, tá? Então vamos lá, qual é esse procedimento? Primeiro é ligar todos os layers do desenho. Tá? Em seguida eu vou dar um copy base nele. Para quem não sabe, o comando copy base copia a partir de um ponto de referência. Eu estou mandando copiar a partir do ponto 00. E vou criar um novo arquivo
pegando o seguinte template AutoCAD Civil 3D métrico. Pronto. Vocês vão notar também que mesmo o desenho vindo em branco, ele vem com uma série de layers já criados, tá? E esses layers não podem ser purgados. Por quê? Porque como ele é um desenho de exemplo, ou seja, um desenho que já vem com configurações pré-feitas, ele já tem uma série de configurações feitas que utilizam aqueles layers, tá ok? Dá para tirar? Dá, mas você teria que apagar todas as configurações e isso não valeria a pena. Então vamos colar aqui o nosso desenho. Vou colar ele aqui no 0, 0. Prontinho, tá? Então meu vídeo agora está salvo. E se eu for aqui, meu vídeo não, desculpa gente, meu desenho está salvo aqui numa base métrica. E se eu verificar aqui, nesse caso está Drawing 2 porque eu ainda não salvei. Mas se eu verificar as configurações agora, as configurações estão em metros, as elevações também, as dimensões em milímetros, as distâncias em metro. Tá vendo? Tá tudo no sistema métrico. Vamos ver aqui, a área tem que estar em square meter, ou seja, metros quadrados, ok? Então, o primeiro procedimento é pegar o nosso desenho e criar um novo desenho a partir de coordenadas métricas e salvar ele com outro nome. Por quê? Porque nós vamos destruir esse desenho. Calcular corte, aterro, fazer talude, às vezes não, vai destruir o desenho de tal forma que você não vai conseguir apresentar ele para o cliente, tá ok? Então o que a gente faz? A gente trabalha tudo no desenho externo e leva depois para o desenho novo aquilo que a gente quer, por exemplo, os taludes, tá? Os cálculos de corte e aterro não vão danificar o desenho, mas a criação, por exemplo, de talude dá uma mexida, tá ok? Então, pessoal, eu acho que eu meio que excedi aí o tempo da primeira aula, então vamos dar uma lembrada aí. Para aparecer o Tool Space, a gente pode clicar nesse ícone ou escrever o comando aqui ShowTS, tá ok? Mostrar Tool Space. E nós precisamos copiar o nosso desenho para uma base nova. Vamos então clicar no menu File New e utilizar o AutoCAD Civil 3D Metric, tá ok? O último procedimento, lógico, salvar esse desenho. Vou salvar ele aqui na minha área de trabalho como exemplo superfície. Tá ok? Então, pessoal, vamos então aí para a segunda aula. Eu vou encerrar essa daqui. Podem clicar no segundo link aí e continuar assistindo o vídeo. Obrigado.